Fala galera, vamos para aqui para a segunda aula então. Eu vou falar agora então sobre score da conta, tá? Então, isso é uma parada que vai ser uma aula bem curta, bem objetiva, mas é muito importante, tá? Você entender o conceito de score da conta, para você entender qual é que isso basicamente é o que mais vai importar para você ter uma conta forte. E uma conta forte, ela significa muito menos dor de cabeça né, vai te possibilitar fluir o seu trabalho de uma maneira muito mais simples, tá? Então, basicamente, aqui na nossa aula 2, a gente vai falar sobre justamente essa parte de score, tá? A primeira coisa que eu gosto de falar, porque geralmente o pessoal confunde, o pessoal fala, mas onde é que eu vou achar o score da minha conta? Como que eu sei qual que é o score da minha conta? Você não tem como saber, tá? Isso daqui é um conceito, uma nomenclatura que a gente cria para poder explicar esse conceito, mas isso é uma coisa interna do algoritmo do Google, tá? Assim como do próprio Facebook também tem exatamente a mesma coisa. Então, baseado em uma série de fatores, o algoritmo ele vai dando mais relevância para aquela conta ou menos relevância. Assim também acontece com o Facebook. Então, aqui no Google, você tem alguns fatores principais. É claro que o cálculo lá do algoritmo é muito mais complexo do que isso daqui. Ele leva em consideração muito mais coisa. Mas aqui é o conceito geral para você entender de fato o conceito e como que você pode ir melhorando, né, o score da sua conta ao longo do tempo e também saber se a sua conta é uma conta que naturalmente ela já vai ter um score mais alto ou não, tá? Então, as principais 4 coisas que eu considero que, né, influenciam no score da conta é o tempo de criação dela, quanto que foi gasto nela já, a conexão, né, que você tá fazendo ali com ela e o computador, né? Basicamente aqui, computador e conexão, a gente teria ainda mais um fator que é o mais importante de todos, que eu deixei de propósito, né? Não coloquei aqui de propósito para colocar por último, que é o Gmail, tá? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, de Facebook, eu sempre faço comparações com o Facebook, porque eu sei que a maioria de vocês já deve vir do Facebook, então já tá mais familiarizado com o que acontece lá. Então, basicamente, o Gmail ele seria como se fosse o perfil, tá? Como se fosse o perfil. Eu até vou botar entre aspas, né? Porque não tem, né? Mas é como se fosse o perfil do Facebook. Então, o Gmail é o ativo mais importante, é o ativo mais importante da estrutura inteira, tá? E falando de contingência como um todo. Então, o Gmail é a parte mais importante que tem, beleza? Então, quanto mais antigo for o seu Gmail, quanto mais usado de fato for o seu Gmail, maior tende a ser a relevância dele. Então, sabe aquele Gmail que você tem desde que, sei lá, você começou no marketing digital, né? Desde que você, sei lá, criou as suas primeiras contas ali, né? Coisa de aquele Gmail que você tem há 5, 10 anos atrás. Esse Gmail é o mais forte que você pode usar para poder criar toda a sua estrutura. Então você vai ver aqui na contingência nível 1 que a gente vai usar justamente replicar uma estrutura baseada num Gmail antigo, tá? Então, esse é o principal fator. Se você não tem um Gmail antigo, você consegue depois, né, lá na aula 10 eu vou falar sobre isso, mas você consegue colocar isso, replicar isso com Gmail de outras pessoas, de parente, por exemplo, né? Gmails que são bem antigos ali e que são muito usados. Então, basicamente, é aquele e-mail principal da pessoa ali por 5, 10 anos. Não tem nada mais relevante para o Google do que um e-mail desse. É claro que não é só o Gmail. A parte do computador e da conexão também influencia muito, né? Então, o ideal é você pegar aquele Gmail mais antigo que você tem, que ele está logado no seu computador, que ele está logado no seu celular, que é o que você usa. Então, já tem todo um histórico gigante de comportamento ali por trás que o Google vai conseguir acessar e isso vai dar um score muito relevante para o teu Gmail, para a tua conta, para a conta de anúncio que você criar com esse Gmail, tá? Então, isso daqui é o mais importante que você tem que entender, tá? Que é a questão do seu Gmail e aí entra aqui conexão e computador, ela entra junto aqui com o Gmail, porque se você pegar um Gmail muito bom de, sei lá, de um parente lá, sei lá, de outro canto, logar no seu computador e do nada criar uma conta, não vai adiantar muito. É claro que é melhor do que se você fizesse isso com um Gmail novo, mas ainda assim, né, esse comportamento é estranho. Então, esse comportamento, por exemplo, também diminuiria o score da sua conta, né, de uma conta criada dessa maneira, né? Então, o ideal é você pegar toda a estrutura de Gmail, digamos assim,
no habitat natural dela, vamos falar assim, né? Então, e não fazer movimentos como esse, tá? Lá na aula 10 eu vou explicar como que você pode pegar um Gmail de parente, por exemplo, para poder trazer para uma estrutura para você poder usar e etc, tá? Mas basicamente esse é o conceito de score da conta. Então, a melhor estrutura que tem para você anunciar é essa, com aquele Gmail antigo, no seu computador, aquele Gmail que está conectado no celular, que você usa diariamente, envia, recebe e-mail, tem anos. Esse é o melhor. Todas as contas que você criar com ele tendem a já serem criadas com um score muito alto, mesmo que a conta em si ela seja nova, né? Então, mesmo que a conta em si ela seja nova, ela não tenha gasto nenhum, você já tende a começar com um score muito bom. Ah, Denis, eu tenho uma conta aqui, ela já foi criada com Gmail bom e tal. A conta em si já tem anos, porque uma vez eu subi um negócio e larguei lá, depois não usei mais. E agora eu vou usar. Melhor ainda, porque você, além do Gmail, além da conexão e tal, você tem uma conta que ela tem tempo de criação, tá? E aí você... A última coisa que conta é o valor gasto. Então, contas que você tem todas essas coisas que eu já falei e ainda assim tem um alto valor gasto já histórico dela, melhor ainda. Então, assim, para você ter ideia, tem contas que eu já, sei lá, já cheguei tinha conta de cliente aqui que a gente investiu 3 milhões, mais ou menos, um pouco mais de 3 milhões nela. E, cara, o score daquela conta era tão alto que praticamente qualquer coisa que a gente subia lá aprovava depois desse tempo todo. Então, o score muito alto, ele vai se tornando muito mais tolerante a qualquer coisa que você faça ali. Então, às vezes, você vai olhar um anúncio que está rodando de um player grande, você vai olhar um anúncio de um cara que tá muito escalado rodando e às vezes você vê um negócio mal agressivo e você fala, pô, mas como é que esse cara consegue rodar isso? Se eu subo isso daqui numa conta nova, vai bloquear na semana que vem. E de fato, é verdade. Isso acontece por causa do score. Então, esses caras que têm contas muito grandes, contas muito antigas, que já gastaram muita grana, eles conseguem fazer um processo muito mais agressivo e conseguir segurar muito melhor isso daí. Não tô dizendo que não bloqueia a conta. Bloqueia, mas é muito mais difícil, tá? Então, assim, tem boa parte dos players hoje, grandes que rodam no YouTube, a maioria deles tem uma única conta. Ou uma MCC criada a partir desse contexto aqui, tá? Depois, se você não sabe o que é MCC, fica tranquilo que na aula 10 tudo isso vai ser explicado. Beleza? Então, basicamente era isso aqui sobre o score da conta. Agora a gente vai para a terceira aula para a criação dos ativos. Beleza? Então, eu te vejo daqui a pouco.